Irmãos, o reverendo Cleómenes já nos apresentou e é uma imensa alegria retornar aqui à Igreja Presbiteriana Metropolitana. E realmente lá em 2009 eu tive o privilégio, eu cursando o seminário, o reverendo Leorges também foi meu contemporâneo no seminário, fizemos algumas matérias juntos. O reverendo Fulton foi meu professor também de ética cristã e o reverendo Cleómenes foi a minha segunda escola. Fiz o seminário, aprendi muitas coisas no seminário com os meus professores, mas aqui com o reverendo Cleómenes eu pude aprender o pastoreio na prática, e foi realmente aqui no imóvel, um pouquinho aqui acima, no 185, que a igreja começou ainda congregação, e fico muito feliz por fazer parte de uma pequena parte da história desta igreja. E realmente foi aqui eu levo no coração muitas boas recordações, e como o reverendo disse, foi aqui que eu conheci minha esposa, o reverendo Cleómenes foi pastor dela lá em Teófilo Otoni, e ela e os colegas estudavam aqui em Belo Horizonte. Eu trabalhando aqui como seminarista, ela veio frequentar a igreja, foi onde eu a conheci. Então, a congregação não só salva almas, mas também faz casamentos, encontros aí, Irmãos, é uma alegria imensa e sem mais delongas, quero convidar os irmãos a abrirem as escrituras na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, primeira epístola, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou ler o texto, pedir aos irmãos que acompanhem a leitura. Muito importante no exercício, durante a exposição do texto, que os irmãos voltem ao texto bíblico enquanto nós falamos dos versículos, que os irmãos tenham esse exercício. Isso facilita, não apenas a compreensão, mas também o texto falar ao nosso coração é muito importante enquanto nós expomos. Primeira carta de João, do versículo 1 ao versículo 4. Os irmãos acompanham a leitura que nos diz assim: o que desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. A que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Deus esteja, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, trazendo iluminação ao nosso coração. Venha a clarear, ó Deus, as nossas mentes, para que compreendamos a mensagem que o Senhor quer trazer a nós, por meio da Tua palavra, a única verdade, palavra viva e eficaz, capaz, ó Deus, do impossível, capaz de converter o homem, capaz de nos convencer, ó Deus, do nosso pecado, e pedimos que o Senhor venha nos edificar. O Senhor é poderoso, suficiente, e que a Tua palavra seja um instrumento, ó Deus, na nossa vida nesta manhã. Nos abençoe. Abençoe os irmãos que aqui estão. Fale ao coração de cada um. No nome de Cristo, Pai, que oramos ao Senhor. Amém, ó Deus. Irmãos, a primeira carta do apóstolo João é uma das primeiras cartas dentro das 3 que o apóstolo João escreveu à igreja. O apóstolo João, a esta altura, é o único apóstolo dos 12 ainda vivo. Então, talvez, dos 12, João foi o que mais conseguiu influenciar a igreja naqueles primeiros anos, no primeiro século. E aqui nós temos a sua primeira carta, possivelmente uma carta circular.
é bem provável, nós não encontramos um endereçamento direto, como nós encontramos em outras cartas, né, de outros autores, endereçando a uma igreja específica. Aqui nós não encontramos esse endereçamento, então é bem provável que seja uma carta circular. E tudo leva a crer que João está escrevendo as mesmas 7 igrejas que ele endereçou o livro do Apocalipse. Então, é bem provável que essa carta tenha circulado nestas 7 igrejas lá da Ásia Menor, né, como nós encontramos lá no livro do Apocalipse. E o que é a primeira carta de João? Qual é a importância dessa carta? É interessante, irmãos, nós percebermos qual era a preocupação desse pastor. O apóstolo João, como eu disse, foi um dos 12 que talvez tenha exercido essa influência pastoral na vida da igreja, bem no seu início, ali ainda no primeiro século. E, enquanto pastor, qual era a sua maior preocupação diante de grandes ameaças que a igreja cristã enfrentava naquele início, né? Eu não estou dizendo as ameaças reais que haviam, perseguição do Império Romano, escassez de alimento, né? Muitas doenças, essas eram as situações bem complicadas no primeiro século. Mas não é essa o maior perigo que a igreja enfrentava. Já no início, falsos mestres dentro da igreja. Perceba, não fora dela, dentro da igreja, já estavam distorcendo o ensino apostólico. Aquilo que João havia recebido junto com os 12 do próprio Cristo já estava sendo desvirtuado dentro da igreja. E qual é a maior preocupação do apóstolo João? Como que nós conseguimos combater esse maior perigo que nós podemos enfrentar? Apresentando Jesus. Então, a primeira carta de João é a urgência de João apresentar aos primeiros cristãos, de fato, quem era Jesus. E essa deve ser, irmãos, de fato, a nossa maior preocupação, a nossa maior prioridade, conhecer quem Jesus é. Se nós conhecermos a Cristo por meio do seu Evangelho, o que as Escrituras nos revelam sobre Cristo, nós estaremos seguros. Das perseguições, dos desafios externos, talvez não, porque Jesus não nos garantiu isso. Ele disse que enquanto nós vivemos aqui, nós passaríamos por muitas aflições, seja de qual natureza for, doenças, né, escassez, perseguições religiosas, mas não é essa a maior preocupação de João. João escreve uma carta a pessoas que estavam enfrentando situações tão difíceis, e a prioridade de João era o quê? Apresentar Jesus. Se conhecermos a Cristo por meio da sua palavra, por meio do testemunho apostólico, de fato nós iremos entender e viver neste mundo de uma maneira completamente diferente. Então, antes das necessidades que aqueles crentes ali tinham, a preocupação de João era, primeiro, cumprir o seu chamado apostólico e nos colocar diante de Cristo. É isso que João vai fazer aqui nesta carta. Então, diante de Cristo é que nós conhecemos a verdade. É diante de Cristo que a verdade se apresenta. É na pessoa de Cristo que as nossas necessidades são supridas. Se nós não entendemos quem Cristo é, nós não vamos saber lidar com as aflições que enfrentamos. Cristo nos ensina a passar por cada uma delas. E é sobre isso que João vai falar nesta carta. É sobre Cristo, o que devemos conhecer de Cristo e, principalmente, o que devemos praticar daquilo que temos conhecido de Cristo. Se conhecermos a Cristo verdadeiramente, caminharemos num caminho correto e saberemos enfrentar qualquer desafio que estiver à nossa frente, de qualquer natureza. Então, dentro deste assunto, é sobre isso que nós iremos pensar. Hoje nós vamos entender o Cristo que a igreja precisa. O que nós precisamos, irmãos, nesta vida? De Cristo. Não precisamos de mais nada. Porque uma hora ou outra as coisas nos faltarão. A saúde falta, o dinheiro falta, né? Oportunidades de emprego faltam. Termos um governo sadio vai nos faltar. O que nós precisamos? De Cristo. Então, o que a igreja necessita? De Cristo. E nós vamos aprender hoje o Cristo que a igreja precisa. E o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com os irmãos, ainda no versículo 1, de que Cristo a igreja precisa? O Cristo que é Deus desde o princípio. É deste Cristo que a igreja precisa. O Cristo que é Deus desde o princípio. Acompanhe o versículo 1. O texto diz assim:
O que desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Interessante, né? João abre a sua carta, não se apresentando, mas já falando sobre a divindade de Jesus, apresentando a divindade do Cristo. Cristo é Deus. E nós não podemos abrir mão disso de forma alguma. Por quê? Os falsos mestres estavam justamente atacando a divindade de Cristo. E João afirma justamente para mostrar que Cristo é Deus desde a eternidade. Ele afirma o que era desde o princípio. Quem é aquele que era desde o princípio? Esse princípio aqui que João fala, João está tratando de uma ideia, irmãos, do absoluto do universo. A ideia é que Cristo já existia antes da criação do mundo, de todas as coisas. A Bíblia nos diz que Deus fez o mundo. E João está dizendo, olha, o Cristo que nós apresentamos a vocês, ele já é desde o princípio, o que era desde o princípio. João está falando da pré-existência de Cristo. João Batista, aquele que preparou o caminho, né, para Cristo, ele falou sobre a divindade de Jesus. Ele disse o seguinte, lá registrado em João 11, 5, ele fala assim, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. João Batista afirmava, preparando o caminho para o Messias, dizendo, olha, dê ouvidos ao que vem depois de mim, porque ele já existia antes de mim. O próprio Cristo afirmou que ele é Deus. Ele falou que ele já existia antes mesmo de todas as coisas, quando ele se apresenta sendo antes de Abraão. Lá em João 8, 58, Jesus respondendo, né, ele fala assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Você imagina um judeu ouvindo isso? Jesus estava afirmando que ele era aquele que se revelou ao grande profeta Moisés, lá na sarça ardente. Jesus se apresenta como Deus, o Yahvé, o Eu Sou aos judeus. Aquele mesmo Deus que se revela na sarça a Moisés, o grande Eu Sou, o que ninguém consegue definir. Moisés tentou, né, entender a teologia, mas eu vou em nome de quem? Moisés, eu sou o que sou, isso basta. Não há como compreender quem eu sou. Lá na oração sacerdotal, Jesus também ensinou aos seus discípulos que ele partilhava da glória de Deus. Quando João registra em João 17, ele fala assim, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O que o apóstolo João quer ensinar ou reforçar o ensino à igreja cristã, a mim e a você, aos nossos irmãos do primeiro século, mas o que nós devemos relembrar constantemente, irmãos? Quem é o Cristo que nós precisamos? O Cristo que é Deus desde a eternidade. Desde a eternidade, Jesus estava já com o Pai. Somente sendo Deus é que nós podemos entender que Jesus era eterno, porque a eternidade, irmãos, é um atributo, uma característica, né, incomunicável de Deus. É exclusivo. Só Deus pode ser eterno. E Jesus estava afirmando já que antes de todas as coisas, ele já era. Ele era o grande Eu Sou. Se Cristo é eterno, logo ele precisa também ser Deus. Alguns mestres dentro já da igreja estavam dizendo que Jesus, na verdade, ele se tornou divino no batismo. E essa não era uma verdade apostólica. O que João quer nos ensinar a igreja, é que Jesus não foi criado em algum tempo lá na eternidade, ou antes da criação do mundo, mas que Jesus já existia na eternidade.
Logicamente, ele não existia com um corpo físico, né? Por isso que ele precisou se encarnar. Por isso que Cristo precisou nascer naturalmente de uma mulher, para que então ele pudesse ser homem, para que ele pudesse ser parte da humanidade. Mas antes disso, João está falando à igreja da pré-existência de Cristo. A segunda pessoa da Trindade já estava lá na eternidade, como Deus. Então, Jesus é aquilo que nós não conseguimos, pela lógica, compreender, mas pela fé. Jesus é uma única pessoa com duas naturezas. Ele é homem, mas ele também é Deus. É interessante que depois que João fala à igreja, né, o que era desde o princípio, porque ele vai apresentar Jesus à igreja, reforçar o que devemos crer sobre quem Cristo é, e depois ele começa a dizer, olha, o que temos ouvido, ainda no versículo 1, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Perceba, João apresenta a divindade de Cristo, que ele era desde o princípio, absoluto, antes de todas as coisas, lá estava as três pessoas da Trindade, num único Deus, mas agora João vai falar da humanidade, Jesus, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que nós contemplamos e as nossas mãos apalparam. O que João quer dizer quando ele diz, né, o que temos ouvido? Isso indica, irmãos, interessante aqui, né, a ação do verbo. A ideia da ação deste verbo aqui é uma coisa realizada no passado, mas que continua em andamento no presente. A ideia é que João está dizendo, olha, nós continuamos a ouvir a Cristo. Ele falou enquanto esteve aqui, mas por meio da inspiração do Espírito Santo, o mesmo Cristo continua dando autoridade aos apóstolos, que ele escolheu e concedeu à igreja, contrapondo com aquilo que os falsos mestres queriam no meio da igreja. Assumir uma liderança de ensino, e João está combatendo, olha, nós ouvimos, e nós continuamos a ouvir. Foram os apóstolos que receberam toda a instrução acerca daquilo que Jesus anunciou. Quantas vezes nós lemos nos evangelhos, irmãos, situações em que só os apóstolos testemunharam? Às vezes, 3 dos 12, 4 dos 12. E João está dizendo, nós temos a autoridade dada por Cristo de anunciar a vocês a verdade. E o Cristo que nós apresentamos é este Cristo, crido pela fé. Ele é Deus, mas ele também é homem. João está dizendo, olha, nós ainda continuamos a ouvir a Cristo, sendo inspirado pelo seu Espírito. Continuamos ainda solidificando a igreja na doutrina apostólica. E este precisa ser, irmãos, os mesmos pilares da nossa fé. A nossa fé se repousa na fé apostólica. Você tem se alimentado da fé apostólica. Da fé apostólica. Você tem se enchido da fé apostólica. E o que é isso? Das Escrituras, pura e simples. É das Escrituras, irmãos, que nós precisamos nos encher. João está trazendo aí provas incontestáveis daquilo que ele e os 11 foram testemunhas oculares. Eles viram Jesus. Eles tiveram contato direto com Cristo. Não crer assim é crer segundo o anticristo. Os falsos mestres já eram anticristos, como o próprio João vai dizer na sua primeira carta. Quem não crer neste Cristo não está crendo no Cristo que a igreja precisa conhecer. Qual Cristo a igreja precisa? O Cristo revelado nas Escrituras por meio do ensino apostólico. Aí você se pergunta, e nós? João pelo menos foi testemunho ocular, né? Mas e nós? Não vimos. Será que é necessário, irmãos, ver para crer? Nós não vimos Cristo em carne. Como que fica então a nossa fé dentro dessa realidade? Nós cremos não no que vimos. Nós cremos no testemunho, no fundamento dos apóstolos. É nesta fé que nós precisamos crer. Naquele segundo encontro que Jesus teve com os apóstolos depois da sua ressurreição, Tomé se dirige a Jesus, né, e pergunta assim, por que, Jesus falando para Tomé, né, por que me viste e creste? E Jesus diz,
Felizes serão aqueles que vão crer sem ver. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vimos, mas a fé foi revelada pelo testemunho da palavra. A palavra é o testemunho. Sendo assim, irmão, Jesus homem, Jesus Deus, e sendo homem e Deus, ele pôde morrer então ali na cruz, cumprir a sua obra e nos garantir a maior das obras, né? A salvação e a vida eterna. Sem esta verdadeira humanidade, sem a verdadeira divindade de Cristo, Cristo passa a ser na história apenas um vulto. E a obra dele fica incompleta. E João está dizendo, não dá para crer em Cristo de outra forma. Ele precisa ser eternamente Deus e eternamente gerado do Pai e com duas naturezas e uma única pessoa. E tudo isso que João está reafirmando à igreja logo no início da sua primeira carta é justamente sobre o verbo da vida. É isso que ele diz aqui, ó. Tudo que vimos, aquele que é desde o princípio, o que apalpamos, o que vimos, o que conhecemos, é a respeito do verbo da vida. Aqui João agora tem uma conversa filosófica. João vai aproveitar um conceito da filosofia grega, apresentando que Jesus é a verdade absoluta que o mundo procura. O homem é desesperadamente procurador de alguma coisa. O homem está procurando a verdade. E João está dizendo, olha, esta verdade que o homem procura está em Cristo. Cristo é a verdade absoluta que nós precisamos. A palavra no original aqui, né, que foi traduzido na nossa versão, verbo, é a palavra logos. Só que a melhor palavra para ser traduzida no lugar de verbo é palavra. A melhor tradução seria palavra, para que a gente compreenda um pouco sobre o que João estava falando dentro daquilo que a filosofia grega dizia. A filosofia grega falava de uma existência, eles criam nisso, a existência de um princípio racional, porém impessoal. Um poder, um conceito que governava o universo e o destino dos homens, que era o Logos. Eles estavam à procura desse Logos. Então, a melhor tradução para a palavra Logos não é verbo, e sim palavra. Porque verbo, né, principalmente dentro da nossa língua, tem uma conotação de ação, né? O verbo é aquilo que, né, aquele quem executa a ação. Mas no conceito que João quer ensinar à igreja, a melhor tradução é palavra. Porque quando João vai apresentar a Cristo como o Logos, ele está falando justamente, olha, ele é esta palavra, este princípio que o homem procura, que é Cristo. Ele é essa palavra que move o mundo, que governa o mundo, que traz à existência todas as coisas, porém ele não é impessoal. Por isso que João está dizendo, olha, esse Logos que vocês procuram é o próprio Cristo. Porque ele é antes de todas as coisas, ele é eterno, mas ele se fez carne. Ele é a fonte da vida. Tudo que o homem precisa está em Cristo. E de fato, irmãos, quando nós conhecemos a Cristo, nós não estamos conhecendo um conceito, uma ideologia. Não é para este objetivo que Cristo veio ao mundo. Cristo é a fonte da vida. E quando ele se fez homem, foi justamente para se relacionar com o homem. Cristo, ele quer fazer parte da nossa vida. Quando nós entendemos quem Cristo é, nós entendemos que o seu reino se estende a tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Cristo quer reinar a nossa mente sobre o que pensamos. Cristo quer reinar a nossa casa, ele quer governar o nosso trabalho, as nossas emoções, a nossa vida financeira, porque ele quer fazer parte da nossa vida, da nossa rotina. Cristo quer nos aconselhar, Cristo quer conversar conosco, ele quer nos ouvir as nossas dores, ouvir as nossas aflições, ouvir as nossas tristezas. Ele quer ser nosso amigo, principalmente, ele quer nos salvar. Ele quer ser o nosso Deus. E ele é o único que tem o poder de mudar a nossa vida. Por quê?
porque ele é a palavra poderosa que sai da boca de Deus. Os judeus, antes dos gregos, eles entendiam melhor esse conceito da palavra. O judeu entende o que é a palavra que sai da boca de Deus. O judeu entendia que é a palavra de Deus que executa todas as coisas, que revela os planos de Deus. Os profetas sempre falavam da palavra de Deus. Eles anunciavam aquilo que Deus revelou a eles. É pela ordem da palavra de Deus que eles executavam aquilo que Deus queria, os seus propósitos e os seus planos. Então, quando João nos apresenta Cristo como a palavra, ele está dizendo, olha, só dá para conhecermos quem Deus é por meio da palavra que revela a grandeza de Deus. Revela a Deus e revela a sua vontade. Então, é Cristo a palavra que nos ensina, mas também é Cristo a palavra que realiza e se manifesta em todas as coisas. Foi a palavra que saiu da boca de Deus que trouxe à existência o mundo. E Jesus é essa palavra. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala disso. Ele fala que foi por meio de Cristo que todas as coisas existiram. Foi por meio dele que todas as coisas vieram a existir. Porque Cristo é a palavra que trouxe à existência todas as coisas. A palavra que João apresenta à igreja, o Cristo que esteve entre nós, que ele conheceu e foi testemunha de tudo que Jesus ensinou. E este Cristo é a palavra e é o agente de Deus que executa os seus planos. Ainda dentro deste conceito, no Evangelho que João escreve, né? Ele fala assim, logo no início, nos primeiros versículos, ele fala assim, no princípio era o verbo. Então, no lugar de verbo, eu vou colocar a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. De que Cristo a igreja precisa? O Cristo que é desde o princípio. Eternamente, gerado do Pai, da mesma essência e natureza do Pai. O Cristo que é Deus. Mas um segundo conceito que João quer ensinar à igreja, o Cristo que a igreja precisa, é o Cristo que se fez homem na história. É esse Cristo também que nós precisamos conhecer. É deste Cristo que também nós precisamos. Versículo 2, acompanha a leitura aí, diz assim, e a vida se manifestou a nós, a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então, este Cristo que é Deus, ele não se isolou lá na sua glória eterna. João está dizendo, olha, aquele conceito crido pelos homens de algo impessoal, não. Esse Deus se manifestou. João agora está relacionando a vinda da segunda pessoa da Trindade ao mundo. Ele se encarnou, ele se manifestou no nosso meio. E a Bíblia nos fala que o propósito de Cristo se encarnar foi justamente para trazer a salvação aos homens, aqueles que creem nele. A Bíblia fala que Jesus deixa a sua glória para justamente partilhar das aflições humanas, para que ele pudesse nos substituir ali na cruz. Por isso que ele precisou de ter um corpo físico, concreto, palpável. E é isso que João está dizendo. Não dá para crer num fantasma ou num espírito aperfeiçoado. Nós precisamos crer naquele que era Deus eterno, mas ele se encarnou, ele se fez homem. Ele assumiu uma forma humana. Por isso que ele precisou ter este corpo. A encarnação de Cristo, irmãos, é a pedra que o cristianismo se apoia. Sem essas doutrinas básicas, centrais do cristianismo, se nós não crermos nisso, toda a nossa fé é abalada. Tudo que a gente crer sobre Cristo é vão. Olha o que Paulo falou sobre essas verdades tão fundamentais da nossa fé. Escrevendo aos Gálatas, ele fala assim, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
que João usa aqui para combater os falsos mestres, primeiro é o seu testemunho apostólico. Eles viram, eles dão esse testemunho. E eles eram os primeiros autorizados por Deus para justamente proclamar a boa notícia, o evangelho, as boas novas. E as boas novas da salvação se repousam na verdade de quem Cristo é. E a igreja cristã se fundamenta no testemunho dos apóstolos. Nós não fomos testemunhas da ressurreição de Jesus. Nós não vimos seus milagres. Nós não apalpamos suas mãos, nem tocamos nas suas marcas, nas suas feridas. Nós não recebemos os ensinos diretos de Cristo, mas os apóstolos sim. Por isso que João está falando aqui no plural. Nós quem? Os apóstolos. Nós vimos e testemunhamos a vocês, não os falsos mestres. Não deem ouvidos àqueles que não foram testemunhas do que nós vimos. Como o reverendo Cleômenos disse aqui, né, sobre o registro da palavra. E Deus providenciou, uma providência divina. O Senhor deixou escrito, por escrito, o que viram e ouviram. Um testemunho escrito a nós. Tudo está aí nas nossas mãos, irmãos. Acesso fácil, né? A Bíblia é a nossa maior autoridade para a gente saber sobre as coisas espirituais. Por isso, irmãos, que nós não precisamos de novas revelações sobre Cristo e sobre a vontade de Deus, porque todas as coisas foram reveladas por meio de Cristo. E por consequência, depois, a autoridade apostólica. Foi o que Jesus falou: eu estou indo, mas eu enviarei um igual a mim. E ele vos ensinará, vai completar. É disso que João está dizendo. Nós ouvimos e temos ouvido, e temos instruído a igreja. Não precisamos, a Bíblia é suficiente para conhecermos tudo o que precisamos sobre Deus, sobre a sua revelação. João está dizendo, a vida eterna foi manifestada. E a fonte desse testemunho, irmãos, são os 12. Não são os mentirosos dos nossos dias, né? Os falsos apóstolos. Já no primeiro século, lá em Apocalipse, né? Naquela parte que é endereçada à igreja de Éfeso, se não me engano, né? Jesus já fala, aqueles que se declaravam apóstolos e não eram. Porque a Bíblia deixa muito clara que o Senhor os escolheu em número de 12. O conteúdo que nós precisamos conhecer sobre Cristo se fundamenta na revelação apostólica. São os apóstolos que estão nos apresentando quem Cristo é e, consequentemente, irmãos, a vida eterna. Esta vida que está exclusiva na revelação do Pai por meio do Filho. E só por meio do Filho que João apresenta o Cristo, Deus e homem, o Jesus de Nazaré, é que nós podemos conhecer a verdade. Porque o Filho estava com o Pai. Ele estava, mas ele foi manifestado em nosso meio. Para que nós pudéssemos ter acesso à comunhão e à vida eterna. Aquela vida que Cristo tinha na sua glória, agora é compartilhada com todo aquele que nele crê, com base no testemunho apostólico. O objetivo de Cristo foi justamente este: vir ao mundo para trazer a verdade e a nossa comunhão com Deus, nos reconciliar com Deus. Nosso último ponto aqui nos versículos 3 e 4, entendendo sobre o Cristo que a igreja precisa, vimos aqui que precisamos do Cristo que é Deus desde o princípio, o Cristo que se tornou homem na história e, por fim, o Cristo que se encarnou para trazer a verdade e a comunhão. Versículo 3, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Perceba a insistência de João. João está insistindo, é meio repetitivo, né, o que ele fala, mas esse é o método, irmãos, essa é a didática. Quanto melhor você quer ficar numa coisa, mais você precisa repeti-la. É pela repetição que vem a maestria das coisas. E João insiste com a igreja, os crentes, para convencer os crentes a não darem ouvidos aos falsos mestres, a crerem no ensino apostólico, a testemunha fiel
da verdade. Eles estiveram com Jesus. Eles são os verdadeiros detentores do verdadeiro cristianismo, não os falsos mestres. Não aqueles que queriam se passar por mestres, porém falsos, distorcendo tudo que eles estavam ensinando. E João está ensinando a igreja a se manter firme em fidelidade aos mandamentos de Jesus. Mesmo que algum ensino fora das Escrituras soe agradável aos nossos ouvidos, porque sempre vai ser, irmãos. Todo ensino fora das Escrituras é muito agradável de se ouvir. Por quê? Porque sempre vai estar em conformidade com os nossos desejos, com as nossas inclinações pecaminosas. Mas o que João está dizendo é o seguinte: ouça, creia unicamente no Cristo que nós conhecemos e damos a conhecer naquilo que nós temos escrevido, relatado à igreja. Só assim, João está dizendo que a igreja consegue manter comunhão com os apóstolos, principalmente com Deus Pai e com Deus Filho. Olha que interessante. Não tem como ter comunhão com Deus Pai e com Deus Filho sem que a gente passe primeiro pelo ensino apostólico. João está dizendo, vocês precisam ter comunhão conosco, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, para que vocês partilhem da mesma fé que nós recebemos. Não dá para conhecer a Deus sem que primeiro passemos pelo ensino apostólico. Por isso que a igreja ela precisa se manter firme, como ela se manteve lá no início, logo no início do livro de Atos. Já explica que a igreja se mantinha unânime na oração, no culto, no serviço a Deus, mas também na doutrina dos apóstolos. O que é ter comunhão com Deus? Dentro do conceito que o João está dizendo sobre ter comunhão com Ele, com o Pai e com o Filho. Ter comunhão com Deus, irmãos, não significa você se sentir bem com a sua fé, ou você se sentir bem na presença de Deus. Sabe, aquela ideia de partilhar de uma coisa mística, espiritual. João está dizendo, ter comunhão com Deus, perceber a presença de Deus, é se manter firme na doutrina. É pelo conhecimento verdadeiro que nós nos chegamos a Deus, verdadeiramente. Não pela experiência, mas pelo conhecimento da doutrina. Olha a importância, irmãos, da doutrina, do conhecimento das Escrituras. João está falando sobre unidade doutrinária entre Cristo, os apóstolos e a igreja. Unidade doutrinária. Além, claro, de nós fazermos parte da família de Deus, uma só fé, um só Pai, um só mediador, mas principalmente uma só doutrina. Todos igualmente em uma única fé em Jesus. Qual Jesus? O Jesus que é Deus e o Jesus que é homem. A ideia aqui, João está dizendo, não dá para ter pensamentos diferentes. Não, eu tenho o meu Deus. Aquela ideia de que todos os caminhos te levam a Deus. Isso não é verdade, irmãos. Não podemos pensar de maneira diferente em relação às doutrinas. A gente precisa preservar a unidade daquilo que a gente crê. O que passar disso, segundo as Escrituras, não vem de Deus. E João, então, encerra essa introdução aí na sua carta com o versículo 4. Acompanhem no texto. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Sabe o que deixa um pastor mais feliz? É perceber e ver a igreja sólida na doutrina, no conhecimento. João está dizendo assim, olha, a minha maior alegria, a alegria plena de João estava em ver os crentes se curvando a Cristo, sem os desvios da doutrina apostólica, dos ensinamentos que João trouxe à igreja. A nossa verdadeira alegria, irmãos, não pode estar em coisas, em bens, em circunstâncias momentâneas da nossa vida, mas a nossa verdadeira alegria precisa estar no conhecimento de Cristo, que as Escrituras trazem ao nosso coração de verdades e certezas irrefutáveis. Não pode existir outra fonte maior de alegria para um crente do que o contentamento na palavra de Deus e unicamente na palavra de Deus.
Todas as nossas afeições precisam partir das Escrituras. Ela é a nossa fonte de alegria. E o que nós temos conhecido sobre Cristo? Tem vindo das Escrituras? Ou de experiências de homens? Ou de ideias de homens? O que temos conhecido sobre Cristo tem vindo das Escrituras, do testemunho apostólico. O Cristo que nós precisamos, irmãos, o Cristo que a igreja precisa, não é o Cristo do século XXI, não é o Cristo modernizado, não é o Cristo que se adapta às ideias, às novas coisas, não, mas é o Cristo revelado nas Escrituras. Só o Evangelho de Cristo pode nos fazer verdadeiramente felizes. Só o Evangelho de Cristo. Eu quero terminar aqui a minha fala com aquilo que o salmista diz no Salmo 119, versículo 92. Ele diz assim: se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Assim como Davi disse, no Salmo 16, o Senhor é a nossa única fonte da verdadeira alegria. O Cristo que a igreja precisa é o Cristo revelado nas Escrituras. Como as Escrituras nos revelam a Cristo. Vamos orar? Deus, o Senhor tem sido misericordioso e bom, porque o Senhor não nos deixou desamparados. Pelo contrário, o Senhor não apenas chamou homens para que fossem testemunhas do que ouviram e viram e apalparam, mas o Senhor nos deixou registrada a revelação do Senhor. Revelação esta que nos apresenta Cristo e nos concede a nossa verdadeira alegria. Que esta igreja, ó Pai, continue buscando no Cristo verdadeiro, no Cristo bíblico, firmado na revelação e na doutrina apostólica, porque só assim nós teremos condições, ó Pai, de compreender perfeitamente, desfrutar das bênçãos e da vida eterna que Cristo nos oferece. Nos abençoe, Deus, e que a cada dia esta igreja cresça no pleno conhecimento de quem Cristo é. É só de Cristo que nós precisamos. No nome de Jesus que oramos ao Senhor.